Hoje vou falar de uma doença crônica que atinge mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. O diabetes não tem cura, mas tem tratamento, e a demora no diagnóstico pode favorecer o aparecimento de complicações e até levar à morte. De acordo com dados do Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul já contabilizava, em 2014, mais de 90 mil portadores da doença com idade acima de 18 anos. A cada 7 segundos, pelo menos uma pessoa no mundo morre por causa da doença, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Segundo o órgão, já são 400 milhões de diabéticos no mundo, sendo 500 novos casos descobertos por dia. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que em 2030 o diabetes seja a sétima causa de morte no mundo. Vamos nos alertar para os primeiros sintomas da doença. O diabetes se caracteriza pela elevação de glicose, açúcar, no sangue, evento conhecido como hiperglicemia. Isso acontece quando o organismo não consegue produzir insulina ou ainda quando não emprega esse hormônio corretamente. Conforme os médicos, a insulina é que controla a quantidade de açúcar, que obtemos por meio de alimentos, no sangue. Em perfeito funcionamento, esse hormônio consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Existem dois tipos de diabetes mais comuns e o tipo 1 costuma aparecer na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticado na fase adulta. Ele acontece quando o sistema imunológico começa a atacar as células beta-pancreáticas, do pâncreas, órgão que produz a insulina. Com isso, pouco ou nenhuma insulina é liberada para o corpo, resultando no acúmulo de glicose no sangue, ao invés de ser usada como fonte de energia. Neste caso, é necessário o uso de medicamentos, que devem ser acompanhados por atividade física e planejamento familiar. Quando os sintomas, como fome excessiva, emagrecimento, cansaço, fraqueza, sede e diurese, são ignorados e o tratamento não é feito, o quadro pode evoluir para um estágio perigoso como desidratação severa, dificuldades respiratórias, vômitos e até o coma. Já o tipo 2, que acomete 90% dos portadores da doença e geralmente é diagnosticado em adultos, se refere ao organismo que não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou ainda que não fabrica a quantidade suficiente do hormônio para controlar a taxa de glicemia, açúcar, no sangue. Se houver a fabricação de insulina no tipo 2 da doença, o organismo vai alcançar um quadro de resistência insulínica, ou seja, haverá aumento exagerado da insulina para tentar manter a glicose em níveis normais e é aí que o diabetes aparece. Essa variedade da doença pode ser controlada com atividades físicas, dependendo da gravidade do diabetes. Já em situações mais graves, o uso da medicação é indispensável. O tipo 2 da doença, ao contrário do tipo 1, está associado com obesidade e ganho de peso, em especial em pessoas acima de 50 anos. Com frequência, nos dias atuais, é comum casos do tipo 2 em crianças e jovens devido à alimentação inadequada e à falta de atividade física. Entre os sintomas, que aparecem de forma mais lenta, estão sede, aumento da diurese, alterações visuais e dores frequentes nas pernas. Também nesse caso o quadro pode evoluir para o coma e desidratação aguda. Existem ainda tipos mais raros da doença e que estão diretamente ligados a defeitos genéticos ou doenças endócrinas e pancreáticas, além da diabetes gestacional. Nesse último caso, pode acometer qualquer gestante e nem sempre é possível perceber os sintomas. Já os fatores de risco para as gravidadas são muitos: ganho de peso excessivo na gestação, sobrepeso, gestação múltipla, síndrome de ovários policísticos e hipertensão arterial na gestação são alguns deles. Exames laboratoriais como o de sangue podem detectar a doença. Apesar de ser uma doença séria, já que estima-se que muitas complicações associadas ao diabetes causem mais morte do que a AIDS e o câncer juntos, médicos garantem que é possível conviver com a doença. A diabetes é uma condição séria que afeta milhões de pessoas no mundo todo, trazendo riscos à saúde e complicações graves. Mas a boa notícia é que o exercício físico pode ser um grande aliado no controle da doença. Agora, vamos entender como a atividade física pode transformar vidas e ajudar no combate à diabetes. Como falamos, a diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo processa a glicose no sangue. Se não for controlada, pode levar a complicações graves, como problemas cardíacos, danos nos nervos e insuficiência renal. No entanto, o exercício físico é uma ferramenta poderosa para auxiliar no controle da doença e melhorar a qualidade de vida.
A prática regular de atividades físicas ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina, permitindo que o corpo utilize a glicose de forma mais eficiente. Além disso, o exercício contribui para a redução dos níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos que podem ser prejudiciais à saúde. Outro benefício importante é o controle do peso. O excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal, está diretamente ligado à resistência à insulina. Com a prática de exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e ciclismo, e o fortalecimento muscular por meio da musculação, é possível reduzir esse impacto e melhorar a resposta do organismo à insulina. Além dos benefícios físicos, a atividade física também influencia diretamente o bem-estar mental. O exercício libera endorfinas, promovendo sensação de bem-estar e reduzindo o estresse, um fator que pode agravar os níveis de glicose no sangue. Para obter os melhores resultados, é fundamental que as atividades sejam feitas com regularidade e orientadas por profissionais qualificados. O ideal é combinar exercícios aeróbicos e de resistência, sempre respeitando os limites do corpo e a individualidade de cada pessoa. Com dedicação e constância, o exercício físico se torna um grande aliado no controle da diabetes, proporcionando mais saúde, energia e qualidade de vida. Clique no link na descrição deste vídeo e saiba como ter uma vida saudável passo a passo.